Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Só Jesus na causa mesmo. E Paulo Renato com seus chazinhos de camomila. Deus nos abençoe. Para ficar bem calminho, bem calminho. É. Então nós hoje vamos iniciar aí o capítulo 14, né, dos médiuns, que vai ter como tópicos aí, ao longo dos programas, os médiuns de efeitos físicos, as pessoas elétricas, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e os médiuns pneumatógrafos. Então aí temos uma longa caminhada e vamos já começar no item 159. Kardec diz o seguinte: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Esse item aqui é muito citado, né? Muito lembrado. Yeah. Essa faculdade, diz Kardec, é inerente ao homem. Quer dizer, não, animal não é médium. Só os da Miranda. E por eles são médios entre eles. E por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos desta faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Isso aqui é interessante, o Paulo Renato e Miranda. Lembrei mais uma vez do nosso amigo Marco Aurélio, lá da CF, que ele chamou a atenção para uma coisa uma vez que eu nunca tinha me atentado aqui na fala de Kardec. Mas, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai parando por aqui e depois a gente vai seguindo, Kardec diz que pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Que aí o pessoal fala, todo mundo é médio. Tá, conforme Kardec diz, até aqui, todo mundo é mais ou menos médio. Mas é interessante, ô Paulo Renato, que ele diz aqui que raras são as pessoas que não possuam algum rudimento dessa faculdade. Aí o Marco Aurélio, nosso amigo lá, que é o presidente da CF, na Penha, ele tinha falado assim, por que ele usou o termo raras? Quer dizer que algumas pessoas não possuem? E aí, Paulo Renato? Na verdade, essa mediunidade clara nesse sentido de que pode-se identificar, né, uma comunicação com o mundo espiritual, a pessoa mesmo em qualquer nível, mesmo no campo da intuição, muitos médios sabem que aquele pensamento não é seu, né, ele provém de uma outra fonte inteligente. Então nós entendo que essa questão de raras seria nesse campo da percepção, né? Então muita gente diz que não possui a faculdade mediúnica porque ela não é clara, não é objetiva. Concordo, tem todo sentido. Ela não seria objetiva, né? Raras são as pessoas que não percebem de alguma maneira, né? Porque o próprio Livro dos Espíritos, nós temos lá a afirmação dos Espíritos, que os Espíritos de ordinário são eles que nos dirigem. E ali não me parece que os Espíritos tenham feito alguma ressalva. Ali não teve nenhuma colocação pontual, ali foi genérico. Então os Espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos. Os benfeitores falaram que sim. Agora, quanto a perceber em algum grau essa influência, aí é que a gente pode colocar, né, num certo ponto de vista que é raro. Alguns percebem com alguma clareza essa interferência do mundo espiritual em seus pensamentos mesmo e em suas emoções. No plano intuitivo, né, nas emoções. Então, raras são as pessoas que não conseguem ter alguma percepção, né? Que não conseguem identificar essa interferência.
Agora, a interferência existe sempre porque se nós estamos encarnados com o objetivo de progredir, e a doutrina espírita nos mostra lá, quando fala sobre programa reencarnatório, né, ela nos fala dos espíritos protetores, amigos, anjos guardiães, né? Se Deus, se Jesus Cristo nos deu esses tutores, esses guias, então é natural que nós não sejamos surdos a eles, né? É natural que exista uma comunicação constante dos espíritos do mundo espiritual para os espíritos encarnados, né? É o protetor ou o espírito familiar com o seu protegido. Agora, essa relação pode ser de maior ou menor clareza, mas que todos temos essa interferência do mundo espiritual, temos. Todos temos. Todos temos. Acho que é no próprio livro Roteiro, alguma coisa assim. Tem um livro do Emmanuel que ele fala sobre isso, né? Sobre o exercício da mediunidade, que ele vem dizendo das coisas naturais do dia a dia e que a gente não percebe. Ele fala assim, aqui é uma mãe a lembrar, né, uma mãe desencarnada, a lembrar do bico de gás que ficou aberto. Acho que é o livro Roteiro, quando ele fala sobre mediunidade. São coisas do cotidiano. No dia que você não percebe. Que os espíritos estão ali influenciando, agindo, e você está sentindo de alguma maneira, né, a intuição, olha, vai lá, o gás ficou ligado. Quer dizer, ouviu, mas não se tornou... o trabalho que os espíritos têm com a Miranda. Esquece mas olha, tudo. Eu estou lembrando... Ah, tá lembrando? Eu estou lembrando do Paulo quando fala da nuvem de testemunhas, porque quando você escuta isso, pensa que é uma nuvem de testemunhas estática, mas tem a que está ali interagindo. É a questão da lógica da coisa, né? Eu volto à questão do livro dos espíritos, né? Dos espíritos interferirem ou nos ajudarem no dia a dia, né? Então, aqui, como Kardec fala, é natural, é lógico que estejamos sob a influência dos espíritos. E nessa condição de estarmos sob a influência dos espíritos, nós somos médiuns, porque retratamos, refletimos o pensamento desse ou daquele espírito que está nos influenciando. Às vezes o espírito nos sugere tal coisa, por exemplo, um aconselhamento a um ente querido ou alguém que chegou perto de você com um determinado problema. O espírito familiar daquela pessoa com problema chega para nós, se encontra a sintonia e nos sugere falar tal coisa em benefício da pessoa. E a gente, naquele momento, nós somos instrumentos, digamos, mediúnicos. Alguns têm isso mais claro em si, percebe essa interferência. Outros só reproduzem, só refletem. E aí, Miranda, a gente chega naquele ponto que é a polêmica, né? Porque Kardec agora vai explicar, né? Ele diz que, nesse sentido aqui, todo mundo é mais ou menos médium. Então, muita gente bate no peito e fala, eu sou médium. Aí a gente fala assim, mas você é médium ostensivo? Aí a pessoa fica te olhando, porque ela vai nesse discurso que ela escutou falar que todo mundo é médium. Porque uma coisa é você ter, como disse Paulo Renato, a percepção de uma intuição, até de uma presença, né, o chamado médium do arrepio, como diz Marco Aurélio. Outra é você ter uma mediunidade ostensiva. No livro Mediunidade, o Herculano Pires ele vai definir essas duas situações como sendo a mediunidade estática e a mediunidade dinâmica. A estática é essa que fica, imperceptível na maioria das vezes. E a dinâmica é aquela que você percebe que tem algo mais ali, está muito claro, e ainda tem aquele que traz essa mediunidade ainda comprometido em se colocar como um campo de socorro para outros espíritos. Então, nós agora vamos descobrir o que Kardec vai falar aqui, né? Ele fala aqui num grau qualquer. Então, assim, a polêmica agora vai ser desfeita, porque as pessoas não leem o item completo, né? E vão só até esse ponto que eu parei. Né? Porque eu parei no ponto. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Então, tudo bem. Até aí, você pode dizer que todo mundo é médio. Né? Só que agora tem a continuação dentro desse item 159. A especialização. Agora Kardec vai dizer o seguinte. Usualmente,
Porém, essa qualificação só, olha o termo aí, só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização, isto é, de um corpo físico mais ou menos sensitiva. E aí, aqui a gente já pode dar uma paradinha de novo, porque agora Kardec já deixou bastante claro que ele prefere chamar de médium aquele em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade. E aí ele deixa claro que para que isso aconteça, você tem que ter um corpo físico preparado para isso. Isto é, a mediunidade está radicada no organismo. Não é isso? Ninguém se torna médium. Às vezes é um erro de sugestão, digamos assim, quando determinadas instituições sugerem a determinadas pessoas, né, que se lerem um livro dos médiuns, se estudarem por um período, vão se tornar médiums. Né, realmente isso é uma sugestão que não é apropriada, porque, uma ilusão. Né, cria uma ilusão de que basta conhecer a teoria para se ser médium. E, como diz o Eduardo, foi uma falta de leitura ou leitura precipitada ou superficial aqui desse itens, porque se diz que, Kardec diz que todos sentem num grau qualquer a influência dos espíritos, a pessoa julga que se ela, nessa condição de sentir num grau qualquer a influência dos espíritos, mais a leitura do livro dos médiuns, a pessoa julga que pode aí aprimorar uma faculdade que ela às vezes não possui. E Kardec também é bem claro disso quando ele fala aqui na introdução do livro dos médiuns. Que ele vai falar que nem mesmo a eletrização é capaz de produzir. Ele fala... fabricar médios, né? Que o objetivo desta obra não é fabricar médios. E ele fala aqui, a expressão que ele usa aqui, seu objetivo, o objetivo do livro dos médiuns, consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Né? Quando ela existe. Então, a questão fica... Essa disposição de cada um é justamente o organismo preparado. É a mesma coisa, você vê a música. Você pode pegar a partitura e ver a simologia de cada um daqueles sinais, conhecer e estudar uma partitura. Mas daí é você chegar no instrumento e ter habilidade física. Tocar violão, cadê a coordenação motora? Você tem que ter. É a parte da organização preparada para isso. Então, é nessa situação que nós vamos observar que a mediunidade está radicada no organismo e ela depende dessa comunicação química que origina o organismo. Aí já conversamos outras vezes. Para que Chico Xavier trouxesse o organismo preparado para a eclosão daquela mediunidade, a composição física do corpo dele já veio também especificada nisso. Então, para que ele fosse o médium que ele é, a combinação orgânica entre a mãe e o pai dele formaram um organismo, né, que ia dar condições para que tudo isso acontecesse. É isso aí. E ele vai continuar a explicar isso e diz o seguinte: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Quer dizer, você pode ter dois médios videntes, mas não quer dizer que os dois vão ter o mesmo tipo de mediunidade de evidência. A mesma clareza. A mesma clareza, vai ver da mesma forma, não é? E ele vai continuando aqui dizendo o seguinte: geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são os médios de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores,
médiuns pneumatógrafos e os médiuns escreventes ou psicógrafos. Então aí são vários tipos de mediunidade e mesmo dentre elas você vai ter aí uma variação muito grande. Eu noto nas reuniões mediúnicas, às vezes os médiuns iniciantes ficam em dúvida, né? Porque fala assim, eu tenho evidência, mas a fulana tá vendo uma coisa aí que eu não vi. Porque ele entende que ele tem que ver igual o outro médium. Se ele não vê igual o outro médium é porque ele está imaginando coisas ou ele não tem a condição que aquele outro médium tem, o que não é. Ou o outro médium está errado e ele ou está certo. Ou o médium está errado e ele está certo. Tem esse detalhe também. Por isso que nós vamos compreender a importância da obra do André Luiz. Porque no livro, nos domínios da mediunidade, nós vamos lidar com aquela reunião onde cada um faz a leitura específica de acordo com a sua condição daquela reunião. Isso aí. Então, André Luiz até fala, né, mas eu não estou vendo nada disso aqui. Né, nem ele, espírito, estava vendo. Aquilo que os médios descreviam. Isso é interessante, né? Que a Miranda falou. Ele, sendo espírito, ele não estava vendo. Ainda mais o médium, né, que tem toda a limitação do corpo físico. Aí o instrutor fala, não, é porque eles estão lendo aquilo que está na cabeça do espírito comunicante. E cada um faz uma leitura particular conforme a afinidade que tenha com aquele espírito. Isso também é interessante. Né? Eu lembro do Pinga Fogo, né? Que teve um momento lá que de perguntas do público, que uma senhora falou para o Chico, né, que estava vendo algumas entidades lá próximo a ele e tal, e ele falou, eu não vejo porque eu estou concentrado pela tarefa do momento, eu preciso estar concentrado naquilo que eu vou dizer, né? Porque ali era perguntas, né? E ele disse que a mente dele estava focada em outro ângulo, digamos assim, suas energias estavam em outra concentração, que ele dizia mesmo que estava sob a influência do benfeitor Emmanuel, a quem ele atribuía a presença dele ali. Ele falou isso. Ele falou, devo afirmar que a minha presença neste ambiente se deve ao benfeitor Emmanuel. Então, pela natureza, pela importância daquele momento, porque o Espiritismo praticamente teve uma grande divulgação, né, através daquele programa. Então, pela importância daquele programa que divulgaria a doutrina espírita nas suas bases mesmo, o Chico estava em estreita ligação mental com Emmanuel e, por isso, ele realmente não podia ver o entorno dele, embora fosse um excelente médium. Então, é isso que o médium tem que, pela teoria, ele tem que conhecer, tem que saber que é tudo questão de sintonia. Ele não vai sintonizar com tanta afinidade com todos os espíritos. Ele, em dado momento, o espírito pode desejar comunicar a ele determinada informação, mas o seu estado do médium emocional não vai permitir essa sintonia perfeita. Eu lembro que o próprio Chico falou numa entrevista que ele, quando viu as obras da Ivone Pereira, se eu não me engano, né, ele desejava psicografar determinados livros e depois quis psicografar romances. Aí o Emmanuel teria dito para ele que, para que ele psicografasse o romance, por causa dos detalhes ali, né, romances históricos, o Chico deveria ter a mente limpa, né, de preocupações. E no estado atual do Chico não poderia, porque ele tinha toda uma responsabilidade com a família, com os irmãos. Aí acho que o Chico levou uns 7 anos, me parece, até resolver essa questão. Até que um dia ele virou para o Emmanuel: Emmanuel, agora eu estou pronto, né? Seja qual seja o problema que me ocorra, eu não vou ter preocupação em exagero, vou me concentrar, tal. E foi o que ocorreu. Então, o médium, ele tem que se especializar, né? Não, ele tem que pensar o seguinte: eu tenho essa faculdade, ou eu acho que eu tenho. Ele tem que se dedicar à especialização, ao aprimoramento. A gente lembra no livro Os Mensageiros, nós temos lá o Centro de Mensageiros.
que prepara médios, inclusive, doutrinadores, além de outros, né? De outras tarefas. Mas ali é bem claro quando fala que muitos saem dali com tarefas específicas da mediunidade. E, naturalmente, essas tarefas específicas têm que oferecer um recurso específico para exercê-la. E, no caso aí, é o corpo físico. Né? O corpo físico do médium, ele vai vir preparado para exercer a função que, dentro do programa de encarnação dele, foi estabelecido. E isso pode ocorrer não necessariamente na primeira infância, né? Isso pode ocorrer em qualquer momento da vida que os espíritos julgarem que seja um momento propício para que o médium comece a ter percepções. Aquilo está ali em estado de germe, está latente, a possibilidade existe, mas ela não foi desenvolvida. Porque estranho, foi depois dos 40 anos que eu comecei a perceber isso, sim, porque era o momento que os espíritos julgaram. Ele não virou médium naquele momento. Exatamente, você não virou médium aos 40 anos de idade. Né? Já estava em você, mas não havia ainda sido desenvolvido. Tem muitos casos a esse respeito, né? Justamente que as pessoas passam a ver, ouvir a partir de uma certa faixa etária. Mas por que isso ocorre? Porque a mediunidade, como ferramenta de trabalho, como uma missão, ela também precisa de elementos estruturantes, elementos que lhe deem fundamento. Então, a tarefa mediúnica específica de um tal médium, às vezes ela exige uma vivência, um processo de aprendizado até chegar à possibilidade do exercício. Né? Às vezes a pessoa, digamos, se vai ter a mediunidade da cura, por exemplo, às vezes ela precisa da profissão, né? Uma profissão que lhe dê as condições mínimas, digamos assim, para facilitar o trabalho dos espíritos. Ela precisa resolver questões pessoais, né? De família, de sociedade, até chegar aquele momento de eclodir a possibilidade do exercício mediúnico. Então, o médium ele tem uma série de aprendizados a fazer até o momento do exercício mesmo da faculdade. O próprio Kardec, quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita, me parece, ele diz lá que sem espírito não há mediunidade, né? Então ele fala isso, que a possibilidade está ali, mas se o espírito não se comunicar, não tem como o médium, digamos, se tornar médium. Então a pessoa reencarna com a possibilidade mediúnica, mas só vai exercê-la, ela só vai se tornar patente e clara quando os espíritos disserem, soou a hora. Assim como Moisés tinha a mediunidade dele, com certeza, o próprio Paulo, mas eclodiu no momento certo, que ele nem esperava, nem contava com aquilo. Então, o que tiver que ser, será no tempo certo. Sim. Eu lembro do seu Altivo, que ele narrou certa vez, que no período da vida dele, o Dr. Hermann orientou ele a estudar homeopatia. Porque ele ia precisar começar uma outra, entendeu? Quer dizer, essa atenção que o médium tem que ter para a orientação que os espíritos vão dando naquilo que vai ser necessário através dele. Aí põe por terra aquela questão de que o médium tem que ser ignorante, porque se tiver cultura vai interferir. Antigamente tinha esse pensamento, né, que quanto mais ignorante em termos de cultura fosse o médium, mais autêntica seria a mediunidade dele. A ponto de que algumas casas espíritas criavam rejeição ao estudo na casa. Julgavam que isso era obsoleto, que isso não era necessário, que o médium não precisava estudar. Sim, defendia-se muito essa ideia. Talvez ainda exista isso em algum canto. Quando na realidade ele vai estudar, mas aí vai ficar a responsabilidade moral de usar de acordo com... Porque não é você não vai estudar para você inventar mensagem. Você vai estudar para ter um arquivo à disposição de quem pode utilizar numa necessidade. Essa semana eu estava estudando uma mensagem do Emmanuel. Essa semana nada. A semana que vem ela conta sobre a mensagem do Emmanuel. Nosso tempo acabou. Muita paz a todos. Semana que vem aqui estaremos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muita paz.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que contribuam com o Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1422. Astênio, sim. Agora estamos em 1860, né? 1860. Falando sobre a hipnose, né? O magnetismo. Que se apresentou na academia com o nome Exatamente. de hipnotismo, né? Bom, e aí no nosso programa anterior, nós estávamos estudando um texto que não era de Allan Kardec. Allan Kardec publicou na revista de janeiro de 1860, mas era um texto que foi publicado numa revista científica da época, né, em 16 de dezembro de 1859. E na parte desse texto que nós paramos no nosso último encontro, dizia-se de uma experiência no hospital de Necker. Então diz assim, entre os internos do hospital Necker, no serviço do Dr. Follan, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e por um enorme abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento e, ademais, muito pusilânime, então a palavra pusilânime é sinônimo de medrosa, covarde, né? Frágil. Essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Follan, o Dr. Broca resolveu completar a prova do hipnotismo, porque ele tinha começado a estudar numa outra senhora de 40 anos, né, em que ele que era muito raivosa, etc., né, e que ele fingiu que queria examinar os olhos dela, e acabou hipnotizando. Exatamente. Mas ele não prosseguiu, então ele fez ela acordar, né, e aí com essa outra paciente... Que ela não lembrava de nada. Nada do que havia ocorrido enquanto estava sob efeito da hipnose, né? E aí, com essa outra paciente, esse médico resolveu completar, porque ela sentia muita dor, né, era muito fraca, se desesperava, né? E aí ele resolveu completar o processo. Colocaram-na sobre um leito em frente à janela, prevenindo-a de que iam fazê-la dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilatam. Levantado quase verticalmente acima do leito, seu braço esquerdo fica imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. Então, ela não perdeu a consciência, né? 5º minuto, o Dr. Follan espeta a pele do braço esquerdo e a doente nem sequer se mexe. Nova espetadela mais profunda que produz sangramento e a mesma impassibilidade. Erguem, e nota que não tinham dado remédio nenhum a ela. Absolutamente. Nenhuma injeção. Né? É isso aí. Erguem o braço direito que fica no ar. Então as cobertas são levantadas e afastados os membros inferiores para pôr à mostra a sede do abscesso. A doente não esboça reação e disse com tranquilidade que sem dúvida irão prejudicá-la. Então disse com tranquilidade, sem medo nem nada, né?
Ao ser aberto o abscesso, um fraco grito foi o único sinal de reação de sua parte, e durou menos de um segundo. Quer dizer, o grito durou menos de um segundo, e foi um grito fraco. Para um abscesso que era extremamente doloroso, ela sentiu muito pouca dor, se é que sentiu alguma coisa. Nem o menor tremor nos músculos da face, né, porque normalmente, até quando a gente vai no dentista, por exemplo, ele vai ligar aquela maquininha dele lá, você já comprime tudo. Né? Então, assim, nem o menor tremor nos músculos da face ou dos membros, nem um só estremecimento nos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito. Um pouco injetados, os olhos estavam largamente abertos. O rosto tinha a imobilidade de uma máscara. E notem que sem dar remédio nenhum. É muito interessante, né? Como o corpo, né? É sugestionado e não age a dor. Sim. Levantado, o pé esquerdo mantém-se suspenso. Tiram o corpo brilhante, uma luneta. Então o corpo brilhante que a levou a esse estado, né? Sim. Era uma luneta. Então tiram o corpo brilhante, uma luneta. A catalepsia persiste. Pela terceira vez picam o braço esquerdo. O sangue goteja e a operada nada sente. Há 13 minutos que o braço guarda a posição que lhe foi dada. Então, pelo menos durante 13 minutos, o efeito da hipnose estava pleno, né? Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco despertam a jovem senhora quase subitamente. Relaxados, os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, readquire a consciência. De nada se lembra e surpreende-se de que a tenham operado. Então já tinham operado o abscesso e ela não tinha nem visto nada, né? Isso sem anestesia. E sem dor. E sem dor. Isso é que é o principal. A experiência havia durado 18 a 20 minutos. O período de anestesia, de 12 a 15 minutos. Então, eles tiraram o efeito da anestesia, né? De 12 a 15 minutos, que já tinha passado o principal. Certamente, nesse outro momento, estavam fazendo curativos só, né? Aí, agora, Kardec. Então, ele fechou aspas aqui da manifestação da revista, do texto da revista científica, e agora o próprio Kardec escrevendo. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Sr. Broca à Academia das Ciências. Já não são mais isolados. Grande número de cirurgiões de nossos hospitais teve a honra de repeti-los e o fazerem com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus distintos colegas era e deveria ser cirúrgico. Então, o objetivo maior era utilizar em cirurgias, né? Esperemos tenham o hipnotismo como meio de provocar a insensibilidade, todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem deles guardar os inconvenientes, né? Porque esses agentes anestésicos têm muitos inconvenientes, né? Os nossos pobres tem parentes... Tem os efeitos colaterais. Né? Os nossos pobres parentes, né, que se internaram para tratar de câncer, né, ou para morrer de câncer, que muitas vezes não tem tratamento. Exatamente. Mas aí precisa a bondade, né, a humanidade dos médicos faz com que essas pessoas fiquem sob efeito de remédios, né, de medicamentos, para não sofrerem, né, para não sentirem dor. E aí a gente vê o estrago que faz no organismo, né? A própria aparência se altera totalmente, né, como decorrência dessa química. E o hipnotismo teria o mesmo poder de manter essas criaturas sem dor, sem tanta alteração no organismo. Sim. E, inclusive, parece que apressa a morte, né? Tantas químicas no organismo acaba apressando a morte. Exato. Mas a medicina não é de nossa alçada. E para não sair de suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato, senão sob o ponto de vista fisiológico. É interessante até porque alguns, né, afirmam que Kardec era também médico. Kardec não foi médico, né? Tanto é que ele fala que a medicina não é de nossa alçada. É só professor. Né? Bom, depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Brede sobre o ponto essencial, sem dúvida ter-se-á que verificar tudo que respeita a este estado singular, ao qual ele dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que ele lhe atribui podem ser classificados da seguinte maneira. Então, devemos o nome hipnotismo a esse Dr. Brede, né? Então, os fenômenos que ele atribui
ele lhe atribui ao hipnotismo, podem ser classificados da seguinte maneira: exaltação da sensibilidade. O olfato é levado a um grau de acuidade que no mínimo se iguala ao observado nos animais de melhor faro. A audição torna-se igualmente muito penetrante. O tato adquire, sobretudo em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. Então, segundo esse médico, o Dr. Brad, durante a ação, né, hipnótica, existe uma exaltação da sensibilidade. Sentimentos sugeridos. Ponde o rosto, o corpo ou os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular e logo o estado mental correspondente é despertado. Assim, colocando-se a mão do hipnotizado sobre sua cabeça, ele se endireita espontaneamente, inclinando para trás. Seu porte é o do mais vivo orgulho. Se nesse momento se decurvar para frente a cabeça, fletindo levemente o corpo e os membros, o orgulho dará lugar à mais profunda humildade. Afastando delicadamente os cantos da boca, como no riso, logo se produz uma tendência alegre. O mau humor entra em campo imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Interessante essas experiências do Dr. Brad, né? Sim. E o agente, né, hipnotizador, na medida em que ele altere, né, determinados pontos do rosto, enfim, do paciente, altera o próprio psiquismo dele de algum modo. Exatamente. Né? Então, vai assim, ideias provocadas, ainda de acordo com o Dr. Brad. Levantai a mão do paciente acima da cabeça e fleti os dedos sobre a palma. Logo é suscitada a ideia de subir, de se balançar ou puxar uma corda. Se ao contrário forem os dedos fletidos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fletidos e o braço levantado à frente, como para dar um soco, surge a ideia de lutar boxe. A cena se passa em Londres. Então, essas foram experiências dele, né? Ele mexia lá com o corpo, né, os membros da pessoa, e verificava a mudança de comportamento da pessoa, né? Bom, outro ponto que ele observou, né, dos fenômenos: incremento da força muscular. Se se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia da ação que reclama essa força e assegurar-lhe que o pode realizar com maior facilidade, caso queira, né? Então, uma das coisas que ele observou é que a pessoa poderia se tornar mais forte. Sim. Então, se você pegasse uma pessoa, uma criança, por exemplo, que não aguentasse carregar 1 quilo, e desse a ela, no estado de hipnose, desse a ela 10 quilos, ela carregaria 10 quilos. Né? Diz o Dr. Carpenter, e aqui ele abre aspas: vimos um dos pacientes hipnotizados pelo Dr. Brad, notável pela pobreza de seu desenvolvimento muscular, levantar, com o auxílio de seu dedo mínimo, um peso de 14 quilos. Né? E fazê-lo girar em volta da cabeça com a única garantia de que o peso era tão leve como uma pluma. Então deram um peso de 14 quilos, disseram que era tão leve como uma pluma, e ele segurou aquilo com um dedo mindinho. Nossa, né? e circulou aquele peso. Que força que ele tinha. Não é interessante isso? Muito cara? interessante. Né? Sob a égide da hipnose. Sim. Né? Então, quanta coisa a se estudar. Né? De onde veio essa força muscular de uma criatura que não estava aguentando nada? Né? Bom, aí termina aqui os comentários de Kardec, dizendo: limitamo-nos por hoje à indicação deste programa. Aos fatos, a palavra. As reflexões virão mais tarde. Então, por enquanto, Kardec apenas descreveu o que estava na revista, né, mas não analisou. Mais tarde, em outros momentos, ele faria as reflexões. Bom, e aí como terminamos, né, este tema da Revista Espírita de janeiro de 1858, o magnetismo perante a academia, agora começamos um outro tema da mesma revista de janeiro de 1858, intitulado O Espírito de um Lado, o Corpo do Outro. E aqui seria, né, Kardec coloca logo à frente, conversa com o espírito de uma pessoa viva. Então a pessoa
aqui o espírito é de uma pessoa que ainda está encarnada. Então o corpo está lá no determinado lugar, aquele espírito é encarnado, evocado e se manifesta, né? E aí Kardec nos diz o seguinte: nosso distinto colega, o senhor Conde de R.C., dirigiu-nos a seguinte carta, datada de 23 de novembro último. Ele está chamando aqui de colega porque esse conde era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E o conde então dirigiu a ele uma carta dizendo o seguinte: senhor presidente da Sociedade Parisiense, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram por testamento os seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência a que assisti, na evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade de 14 de outubro de 1859, não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal, por, em comunicação, um pai vivo com a filha morta. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesseis, preparando as perguntas antecipadamente, que desta vez nada teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo, né, para mostrar que a alma e o corpo são coisas distintas, né? Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se estiverdes de acordo. Portanto, caso não haja contra-ordem, na próxima sexta-feira, deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 podereis chamar-me, etc. Então a gente vê que o conde tinha estudado suficientemente a doutrina espírita, né? Então, ele, aproveitando que ele não estava podendo trabalhar, ele queria se prestar a esse tipo de estudo, de pesquisa, né? Perguntando se Kardec poderia evocá-lo, né, numa determinada hora, que com certeza ele já estaria dormindo naquela hora, né? Aproveitamos a oferta do Sr. Conde de R.C., com tanto mais interesse quanto, pondo-se à nossa disposição, pensávamos que seu espírito se prestaria de bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo, como capitão da Marinha Imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele as duas conversas que se seguem, a primeira a 25 de novembro e a segunda a 2 de dezembro de 1859. Né? Então a gente vê que a vida, o dia a dia do Kardec, a rotina dele era riquíssima de trabalho. Né? Muita investigação, né? Deus do céu, como é que essas criaturas conseguem produzir tanto, né? Bom, aí foi feita a evocação e ele responde: estou aqui. Do mesmo modo que os desencarnados normalmente respondem assim, né? Ele, quando Kardec evocou, na verdade ele já estava lá, porque ele sabia que ia ser evocado, né? Neste momento, aí Kardec indaga: neste momento tendes consciência do desejo que manifestaste de ser evocado? Ele respondeu: perfeitamente. Então não era um sono, simplesmente um sonho, né? Ele tinha consciência do que ele estava fazendo ali. Em que lugar vos achais aqui? Entre vós e o médium. Do mesmo modo que os desencarnados. Exatamente. Né? Vede-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões, ele mais ou menos, embora um pouco velado, ainda não durmo bem. Então ele fala assim: eu ainda não estou vendo com muita claridade porque o sono ainda não é muito profundo. Né? Nesse momento aqui, o sono ainda não era muito profundo. Então ainda tinha interferência do corpo. Exatamente. Ainda, né? Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que vosso corpo está no leito? Ele responde: neste momento meu corpo não me é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. A gente observa, então ele fala assim: meu corpo e eu. Quer dizer, eu não tem nada a ver com o meu corpo. Né? Impressionante. Né? Somos duas realidades distintas. Exatamente. Né? Aí Kardec coloca uma observação: sou eu que estou aqui, é uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é parte essencial de seu ser. Esta parte é o espírito, que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. Né? E isso em se tratando de uma pessoa viva, né? Ainda encarnada.
Aí Kardec prossegue as perguntas. Podeis transportar-vos instantaneamente e à vossa vontade daqui para a vossa casa e vice-versa? Ele respondeu sim. Né? Então, seria, instantaneamente, quer dizer, imediatamente, não iria demorar tempo nenhum para poder chegar à casa dele ou para poder chegar ali. Indo e vindo daqui para a vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vedes os objetos que estão no caminho? Ele responde, eu o poderia, mas negligencio fazê-lo, não me interessam. Então o espírito, ele vê aquilo que interessa a ele, ele ouve aquilo que interessa a ele. Ele foca naquilo. Se ele não tiver interesse, ele parte dali para a casa dele sem ver nada, né? Exato. Porque o negócio é instantâneo mesmo, né? Com a velocidade do pensamento. Exato. Né? Bom, o estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Ele responde, não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades estão modificadas, mas não aniquiladas. Então o estado em que ele estava ali não é semelhante ao do sonâmbulo, que o sonâmbulo, quando ele está nesse estado de êxtase, ele está acordado, né? E ele estava dormindo, né? Exato. O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios como um sonâmbulo, porque o sonâmbulo costuma indicar, né, remédios. Aí ele fala, se os conhecer, ou caso se ache em contato com um espírito que os conheça, sim. Do contrário, não. Ou seja, nenhuma diferença entre o que aconteceria com esse espírito de uma pessoa viva evocada e um sonâmbulo. Né? Se ele conhecesse, enquanto ele está evocado, né, se ele conhecer medicamento, ele pode indicar medicamento pelo conhecimento dele. Sim. Se ele não conhecer, mas se ele estiver sendo assistido por um médico desencarnado, ou até um médico encarnado que esteja também no mesmo estado, né, fora do corpo físico. Né, então seria possível. A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória? Ele muito clara, quer dizer, ele não está ali se confundindo com o desencarnado, ele sabe que ele é encarnado. Ele sabe que é encarnado. Poderia citar algumas de vossas ocupações mais destacadas do dia, daquele dia, né? Ele fala assim, poderia, mas não o farei e lamento ter proposto essa pergunta, porque ele mesmo tinha combinado as perguntas com Kardec, né? Ele havia pedido que lhe dirigisse uma pergunta desse gênero como prova. Tá? Então, agora ele já nesse estado, ele se arrependeu de ter elaborado essa pergunta para dizer das ocupações que ele teve durante o dia. É como você fala assim, isso não tem importância nenhuma, né? Que importância tem o que eu fiz durante o dia, né? Aí outra pergunta, é como espírito que lamentais ter proposto essa questão? Ele responde, como espírito. Então a gente vê que mesmo estando encarnado, você se torna mais sensato quando está fora do corpo físico, né? Mais lúcido, né? Mais também, lúcido, né? Aí Kardec pergunta, por que o lamentais? Ele, porque melhor compreendo quanto é justo que, na maior parte dos casos, seja proibido fazê-lo. Né? Que na maior parte dos casos, ficar perguntando sobre o que a pessoa fez durante o dia, né? Não é razoável, não é sensato. Né? Poderias descrever o vosso quarto de dormir? Certamente. E o porteiro também, e o do porteiro também. Então ele não poderia descrever não apenas o dele, mas o do porteiro. Então ele vê, é quase como se ele tivesse desencarnado, ele podia ver o quarto do porteiro. Né? Pois bem, descrevei então um deles. Aí ele fala assim, eu disse que poderia, mas poder não é querer. Quer dizer, eu poderia descrever meu quarto, poderia descrever o quarto do porteiro, mas não vou descrever, não quero descrever. Qual a doença que vos retém em casa? Ele responde, a gota. Então era muita dor, né, que ele sentia, né? Há um remédio para a gota? Se o conheceis, poderíeis indicá-lo, pois prestareis um grande serviço. Ele fala, poderia, mas me guardarei de fazê-lo. O remédio seria pior que o mal. Então, o remédio que ele poderia indicar para a gota, ele não era médico, né? Ele disse que o remédio seria pior do que a própria dor que ele sente. Era ácido úrico que ele tinha. E nós estamos chegando no nosso finalzinho, mas Kardec faz ainda mais uma pergunta, que para a gente não interromper nesse momento. Ele fala, o Kardec fala assim, pior ou não, porque ele fala que o remédio seria pior que o mal. Aí Kardec fala, pior ou não, quereis indicá-lo, mesmo que não venhais a vos servir dele. Aí ele responde, há vários, entre os quais o lírio verde. Então, para gota, ele mesmo indicou o lírio verde. Depois o Kardec vai querer saber de onde ele tirou essa ideia do lírio verde, a gente vai ver no próximo programa. A gota, para quem não sabe, equivale hoje ao ácido úrico no organismo da pessoa. Chegamos ao fim, né?
Chegamos por hoje, sim. Nosso tempo acabou. É isso aí. Vamos deixar para a próxima a continuação desse pedido. Eu termino isto, a Revista Espírita de 1860. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.